Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estamos chegando aqui no canal a todo vapor, com muita alegria, né? Eu quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos que se encontra no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versos 20 até o 25, que tem como título essa palavra, o primeiro sábado. Aí fala assim: Adão pôs o nome de todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora, ajudadora, idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegou-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém, amados? Nesta tarde nós vamos falar sobre uma palavra poderosa, chamada submissão. Tem pessoas que têm pavor a essa palavra, mas na verdade essa palavra submissão é uma bênção, Quando a gente desfruta ela de forma certa na presença do Senhor. Então aqui nós vamos fazer um comentário bíblico nessa tarde, e desde já eu quero agradecer a todos que participam desse canal. Quero pedir aos irmãos encarecidamente que compartilhem esse vídeo, Compartilhe essa palavra, abençoe, seja abençoado, dê seu like, se inscreva e também faça seu comentário, Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Fique à vontade, Desfrute dessa palavra e deixe o Espírito Santo de Deus falar melhor ao seu coração. E esse comentário bíblico fala assim: a gente vive no século 21 e esse desafio hoje de ser mulher no século 21, e esse desafio não veio parar na hora, nas nossas mãos assim, de uma hora para outra. Na verdade, a mulher começou a sofrer grande transformação na sociedade, principalmente depois da Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Guerra, as mulheres foram convocadas para o trabalho. Os homens foram para a guerra. Era necessário a mão de obra feminina para as fábricas e indústrias continuar funcionando, trabalhando. E nisso convocaram então as mulheres, e aí a mulherada gostou dessa história e pensou: puxa vida, eu sair de casa, olha, eu tenho outras potencialidades, eu não só lavo, passo e cozinho e arrumo e cuido de crianças, de filhos e do marido. Eu também posso fazer algumas coisas que me der prazer, que me der contentamento e gerar um salário para mim. E se eu tenho um salário, elas pensam: eu não preciso aguentar desabafo de homem, não. Eu posso pegar meus meninos e pôr o pé na estrada, pôr o pé na vida, Ele está falando aqui que no começo de tudo, quando Deus projetou a mulher, Ele projetou a mulher para a mulher ser companheira, para ser adjuntora, para ser auxiliadora, para ajudar o seu companheiro, o seu esposo. Mas com o passar dos anos, das décadas, com o passar do tempo, o que Deus fez,
o diabo distorceu, o diabo tentou e tenta até hoje em dia distorcer, né, o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nessa época, aqui nesse século, essas mulheres, por arrumar um emprego, independência financeira, colocaram os seus maridos de lado e começaram a pisar nele, a humilhar eles. Não foi para isso que Deus criou a mulher, né? Não foi com esse intuito, né? Essas mulheres aqui são consideradas feministas, né? Aqui nós vamos explicar melhor o intuito, né? O significado de uma feminista e o objetivo delas e aonde elas querem chegar. E elas, segundo a palavra de Deus, elas são reprovadas por Deus porque elas querem medir força com o homem. Deus não fez a mulher e o homem para ambos medir força um com o outro, mas para que eles sejam um só, sejam unidos. Aí Satanás vem distorcendo tudo o que Deus fez. E aqui nessa leitura a gente vai entender melhor. E fala assim: porque eu me sustento em linhas bem breves, eu estou trocando esse perfil de mulher. Logo depois da Segunda Grande Guerra veio a nova onda do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista que se deu no século XIX e no século XX. As mulheres queriam essencialmente o direito de pensar, o direito de expressar a opinião que a mulher não tinha. A mulher não tinha direito de pensar filosoficamente, não tinha direito de votar. Então, as mulheres, na virada do século XIX ao século XX, começaram a reivindicar o direito de pensar, de expressar pensamentos filosoficamente, o direito de discutir política, o direito de votar, exercer o papel de cidadão. Essa é a principal característica que marca a primeira onda do movimento feminista, né? Começou tudo aí, nesse movimento, ela está falando. A segunda onda do movimento feminista jamais motivada pela questão da Segunda Grande Guerra e da mulher ter saído para trabalhar fora. Ela já veio com um tom de rebelião, ela veio com um tom de falar: o homem não precisamos estar debaixo da autoridade de um homem, porque nós somos iguais aos homens. Você vê que Satanás começa a implantar, colocar no coração e na mente do homem, né? No coração da mulher, né? Desse tipo de mulher que age dessa forma, dessa maneira. Coloca no coração e na mente dessas mulheres que ela é melhor do que o homem, que ela pode mais do que o homem, que ela está acima do homem. Isso aí é projeto de Satanás, porque Satanás começou tudo lá em cima, querendo ser maior e melhor do que Deus. E a gente viu no que deu tudo isso, né? Ele foi expulso dos altos céus e lançado à terra, porque ele causou rebelião. Então é isso que Satanás tem colocado nesse movimento feminista, rebelião. Rebelião sim contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, contra os mandamentos do Senhor, né? Aí aqui fala: nós queremos o mesmo direito que os homens, nós temos o mesmo direito porque a gente trabalha, a gente produz, a gente ganha dinheiro, né? Paga as contas. Eles foram para a guerra, a gente foi lá e resolveu tudo. A gente é capaz, então, a gente é capaz, a gente quer ser tratada como os homens. Quando houve aquela queima de sutiã nessa segunda onda, a segunda onda do feminismo se deu principalmente nos anos 50, 60 e 70. A queima de sutiã nada mais foi do que o protesto contra o uso de formas femininas para vender produtos de beleza. As mulheres queimando sutiã, elas estavam dizendo: nós não queremos ser vistas como um produto, nós queremos ser vistas como pessoas. Parecia ser bom, mas por trás de tudo isso havia um descontrole.
O que o movimento feminista trouxe para o século XXI de bom? Nada, né? Nada. Só está ensinando a mulher se tornar adversária, não parceira. Agora as mulheres são vistas mais do que nunca, são vistas como objeto. Recentemente, lá em Belo Horizonte, teve uma marcha do movimento feminista e as mulheres saíram nuas na rua, umas de topless, outras completamente nuas. O corpo delas estava pintado. No próprio corpo, elas escreveram: eu sou uma vadia. Né? Elas escreveram no corpo dela. E a marcha se chamava Marcha das Vadias. A palavra vadia significa se relacionar com muitas pessoas. Então, uma pessoa dessa quer ser respeitada, né? Ela mesma se desvaloriza e quer ser respeitada. Então, por aí já começa, né? A gente começa a perceber que está tudo errado, né? A forma delas reivindicar os seus direitos. Se ela reivindicasse os seus direitos de forma correta, de forma certa, elas estariam com razão, elas teriam razão. Mas elas estavam agindo de forma errada e querendo as coisas certas. Você vê que como é que o diabo trabalha, né? O inimigo é sujo, né? E o homem do mundo, o homem que é vazio, o homem que não tem Deus, ele é fácil do inimigo ludibriar, do inimigo enganar e colocar esse tipo de rebelião, porque isso aí o diabo, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? A gente sabe que ele é o pai de todas as coisas que não prestam, principalmente desse tipo de movimento. Aqui fala, era um movimento gerado pelo movimento feminista. E o que quer que eles estavam dizendo? Nós somos contra o estupro, né? Eles estavam reivindicando. Nós somos contra o estupro, nós temos direito de mostrar o nosso corpo o tanto que a gente quiser e nem por isso a gente vai ser estuprada. Quem pensa dessa forma está agindo contrário aos princípios da Bíblia. Se vence essa guerra de forma correta, não desse jeito. Você concorda comigo? Nenhuma mulher merece sofrer qualquer tipo de violência. Deus não formou a mulher para ser violentada, né? Abusada, espancada, estrupada. Deus não criou a mulher para isso. Não, em nenhum nível, em nenhum grau. E isso desagrada e fere o coração de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Mas as mulheres esquecem que os homens são seres visuais e eles são estimulados por aquilo que veem. Isso não justifica, mas acontece que existem os psicopatas, pessoas doentes, pessoas que são estimuladas pela pornografia, pessoas que regam o próprio coração e a vida e a mente a pornografias, às revistas, aos sites, né? Então, se essas mulheres passam essa mensagem, elas estão passando uma mensagem errada. Porque quem está vendo, né? O homem não é igual à mulher, a gente sabe disso, né? Cada um tem o seu valor, né? Para Deus, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. E o homem é mais aquilo que ele vê. Então, a informação que ele está passando para o homem, a informação que essas mulheres estão passando para o homem, por não entender que o homem é diferente delas, elas estão passando a labra subiergo informação errada, né? Elas estão passando informação errada. A mulher está passando informação errada quando ela expõe seu corpo, quando ela bota uma roupa sensual, né? Ela está passando uma mensagem errada, né? Daquilo que ela pensa ser certo, daquilo que ela pensa estar passando certo, ela está passando errada. Porque o homem é diferente, ele pensa diferente. Não é que o homem e a mulher sejam melhor um do outro, mas ambos são diferentes e ambos se completam no plano de Deus. Aí aqui fala a sensualidade
sensualiza, está sendo amplamente pelo cinema, pela televisão, né? Pela internet. E esses homens são bombardeados, né? Os psicopatas doentes, sem Cristo. Eles veem uma mulher sem roupa, qual a leitura que eles fazem? Vê uma mulher com pouca roupa, qual a leitura que eles fazem? Né? É vadia, né? Então, o movimento feminista trouxe uma série de distorções para a imagem feminina, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre o movimento feminista. Eu estou aqui para te mostrar as consequências desse movimento e o que gerou em nós hoje, na nossa sociedade hoje, ok? As mulheres foram levar a vida que elas acreditavam ser melhor, certo? Foram à luta, saíram para trabalhar no movimento feminista. Na segunda onda tiveram complicações que implicaram o cinema, a televisão e começaram a vender ilusões. Vocês já notaram? Num seriado de TV, nunca dá problema o filme, tudo acaba bem, múltiplos parceiros sexuais e ninguém pega uma doença venérea. Todo mundo teve sexo antes do casamento, todo mundo teve sexo antes do casamento. Ela está falando aqui que as mídias sociais só faz alimentar esse tipo de coisa, esse tipo de pornografia, né? A gente sabe que para ter uma sociedade sadia, uma sociedade boa, é necessário que dentro dos lares, nas famílias, também tenham famílias sadias e famílias boas. Então, esse tipo de coisa só vai corromper, só vai denegrir, só vai afastar o homem de Deus, né? E a mídia, a imprensa, as redes sociais só faz alimentar esse tipo de coisa. Por quê? Porque não quer seguir os padrões bíblicos, porque não quer obedecer à ordem de Deus. Aí segue o seu coração e a Bíblia diz que o coração é enganoso, quem o conhecerá, né? Aí ele está falando aqui que não mostra que as crianças menores de idade, dentro desse padrão que eles estão apresentando, engravida antes do tempo, né? Elas engravidam no final, tá todo mundo lindo e feliz, sorrindo. Eles não mostram os desdobramentos de uma gravidez, né? Na infância, na adolescência. Não mostra a realidade de uma doença sexualmente transmissível e é uma ilusão esse tipo de vida. Todo mundo desobedece a Deus, todo mundo fere a santidade de Deus, o que Deus estabeleceu não para nossa punição, mas para nossa restrição, né? Para uma melhoria de vida, mas para nossa proteção na vida real. Meninas estão morrendo de AIDS, meninas de 15 anos ou menos, de 11, de 12, estão dando à luz, né? Aconteceu um caso recente, né? Uma menina de 9 anos, né? As meninas de 9 anos são estrupadas, são lançadas, são jogadas aos prostíbulos, nas prostituição. Né? Em certos lugares é um absurdo sexual crescer. O absurdo sexual cresceu de uma maneira descontrolada, de uma maneira estrondosa, absurda, né? A pedofilia cresceu na mesma proporção, na mesma forma. As famílias estão se desfazendo, a sociedade está doente. E tudo isso porque nós saímos da nossa posição em Deus. O problema não está em trabalhar para conseguir alguma coisa nessa vida, para adquirir. O problema está em levar o coração para a carreira, né? Tem pessoas que colocam a sua carreira acima da sua família, ele está falando. Tem pessoas que colocam
né, outras coisas como prioridade, em vez de ser os princípios de Deus, em vez de ser o seu lar, os seus, a sua família. A família passou a ocupar o segundo lugar no coração da mulher, principalmente depois desse movimento feminista. E o que aconteceu? A mulher saiu da sua posição e o homem saiu da sua posição. E os dois, ao invés de funcionarem em uma comunhão perfeita, numa unidade plena em Deus, eles passaram a disputar, se tornando assim inimigos um do outro, né? Rivais um do outro, para provar quem é melhor nesse ringue, né? Ele está falando aqui, ela está falando que está tudo errado. Não foi assim que Deus fez. Deus não criou o homem, né? O propósito de Deus não foi criar o homem e a mulher para viver dentro de um ringue, disputando quem é melhor, quem faz mais, quem tem mais, quem sabe mais, quem pode mais, né? Não foi assim que Deus criou. Isso aí é um projeto do diabo. Isso aí é coisas do inimigo. O inimigo, ele gosta de separar, de trazer confusão, de trazer contenda. Mas Jesus, ele traz paz, né? Em meio à guerra, Deus traz paz. E Deus mostra o caminho certo que cada um de nós tem que seguir dentro de um relacionamento, num casamento, numa casa, numa família, numa empresa, na sociedade, né? Aonde for colocada uma mulher, ela exerce seu papel com sabedoria. É isso que está falando. Só que não tem melhores, mas diferente. Só que não existe pessoas melhores, né? Ela está falando que não, a mulher nem o homem é melhor um do que o outro. São diferentes, mas cada um em particular faz aquilo que Deus manda. Cada um exerce o seu papel, cada um tem um papel. A mulher tem o seu papel, né? E o homem tem o seu papel na sociedade dentro do lar. Não devemos inverter esse papel. Só que não tem melhores, mas diferente. Curiosamente, na terceira onda do movimento feminista, nos anos 90, finalmente se admitiu homens e mulheres são diferentes, mas a Bíblia já diz isso desde que o mundo é mundo. Homens são objetivos, ele está falando assim. A Bíblia diz isso desde que o mundo é mundo, né? Homens são objetivos, né? Homens são práticos, mulheres são românticas. Mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente mexe o arroz, empurra o carrinho do bebê, atende o telefone ao mesmo tempo, né? Atende a campainha. Mas se aparecer uma barata, você grita de medo. Aí entra o homem para te ajudar. Diferente. Não melhores, vem nem piores, diferente. E porque a mulher saiu da sua posição, a sociedade está assistindo hoje os frutos da mulher ter sido enganada pela segunda vez pela serpente. Ela foi enganada pela primeira vez no Éden. Satanás sabia que se ele convencesse a mulher, o homem estava no papo. Sabe por quê? Porque Deus deu a capacidade à mulher de influenciar. Quando tem uma mulher de TPM dentro de casa, provavelmente a casa toda sofre. Quando tem uma mulher feliz dentro de casa, a casa inteira se alegra e se beneficia com isso. A mulher é a alma, o termômetro da família. Quando ela está mal, os filhos sofrem, o marido sofre, tudo fica azedo. Mas quando ela está feliz, as coisas fluem. Deus nos fez assim. Por isso que o diabo tem tanto ódio da mulher. E por isso, desde a existência humana, ele tem tentado tirar a mulher da sua posição, né? Auxiliadora, adjuntora, né? Amiga, auxiliar. Quando a mulher quer o seu casamento, quando a mulher quer que o seu casamento dê certo, ela
é uma mulher cheia, e é uma mulher cheia de Deus, vai dar certo. É fato, quando uma mulher decide orar, quando uma mulher decide pagar o preço, quando uma mulher decide viver no modelo que Cristo tem para ela, meu Deus, ela é uma bomba, ela é uma arma poderosa. E por isso é que o diabo tem nos retardado, mulheres. Deus não respalda rebelião, Deus não respalda uma mulher insubmissa, rebelde, mentirosa, que grita, altiva. Deus não pode ir contra a natureza dele, santa, né? A palavra respalda significa efeito de um apoio, né? É quando uma pessoa vai contrária, né? Tá falando a vontade de Deus, Deus não apoia esse tipo de coisa, porque a vontade de Deus é santa, é perfeita, né? Deus, ele não pode ir contra a natureza dele, né? Então, Deus jamais vai aprovar uma mulher que é rebelde, uma mulher que não é submissa a Deus, né? Porque quando a gente consegue ser submissa a Deus, eu vejo assim, a Bíblia me mostra assim, que quando uma mulher está no centro da vontade de Deus, a labra suberga, quando uma mulher consegue ser submissa a Deus, ela consegue ser submissa às demais coisas, a uma autoridade, ao marido, à liderança dentro da sua igreja, né, aos pastores, né? Ela consegue ser submissa a qualquer lei que lhe for imposta, né? A qualquer coisa que lhe for colocada, porque primeiramente quem está no centro da vida dela é Deus. Então, quando Deus está no centro da nossa vida, a gente pode até errar algumas vezes, mas a gente volta ao princípio de todas as coisas, a gente volta ao conceito, né? Deus no centro e a gente fica abaixo, a gente fica na submissão e a obediência, né? E quando a gente olha aqui para Gênesis 2, a gente vê aqui o que Deus falou sobre nós. Deus nos criou a mulher para ser. Deus não criou a mulher para ser abusada. Deus nos criou a mulher para ser. Deus não criou a mulher para ser espancada. Deus criou a mulher para ser protegida, para ser cuidada e valorizada. O homem é o quê? O homem é o sacerdote do lar, né? O homem, ele tem um papel de proteger, de cuidar, de colher, né? De prover as coisas para dentro do lar. Esse é o papel da mulher. Então, a mulher, quando ela se sente protegida, acolhida, ela se sente segura, né? Ela está no centro da vontade de Deus, né? O homem está no centro da vontade de Deus também quando ele faz o papel de Deus. Porque aqui, quando a gente está falando do homem, ou do homem ou da mulher, a gente não está falando só da mulher ou do homem, a gente está falando de ambos. Deus, quando trata de um, ele trata dos dois, porque Deus quer que os dois vivam em união, vivam em concordância. Esse é o desejo do coração do Senhor, do Altíssimo, né? Aí aqui fala, valorizada para ser auxiliadora, idônea. Gênesis 2:18 diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a árvore do céu, os trouxe a Adão para ver como ele o chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, esse foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne e em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão e disse a Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada mulher,
Porquanto do homem foi tomado, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Tá vendo? Pai, Filho e Espírito Santo, vocês veem eles competindo entre si, né? Ela está fazendo uma pergunta, né? A comentarista. Aí ela vai comentar. E dizendo, eu é que mando, mas não, eu é que fiz todas as coisas, nem eu, nem pesadelo. Ela está falando assim que Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem em união. Da mesma forma, Deus quer que o homem, né? E o homem vive em união, né? Vive em união com a sua espécie, vive em união com a sociedade, vive em união com seu cônjuge e vive em união, principalmente quando a gente vive em união com Deus, né? As demais coisas a gente vive em paz com elas. Então a gente jamais vai ver Pai, Filho e Espírito Santo discordando um com o outro. Quando um fala uma coisa, todos os outros concordam, né? Quando um dá uma ordem, todos os outros, Pai, Filho e Espírito Santo, quando o Pai dá uma ordem, o Filho e o Espírito Santo concordam, né? Ela está falando que a gente não vê ele em desunião, eu fiz, eu faço, né? Eu criei, eu dei a ordem, eu morri. Não, eles todos andam em união, andam em concordância. O reino de Deus funciona assim, em paz, em amor, em concordância. Da mesma forma, a gente tem que aplicar isso nas nossas vidas, né? Aqui fala honroso. Existe isso, eles são três personalidades distintas, mas são um. Eles funcionam numa sintonia perfeita, plena, absoluta, numa humanidade que o ser humano ainda não conhece. Numa unidade, quer dizer, numa unidade que o ser humano ainda não conhece. Deus gosta de união, duas pessoas se movendo como uma só. Num casamento, cada um com sua função, cada um com seu chamado, cada um com seu propósito, mas numa parceria plena, perfeita. O cordão de 3 dobras, né? É mais difícil de ser quebrado do que o cordão de uma. O Senhor, o homem e a mulher, como seria maravilhoso, mas aí a serpente foi lá e colocou uma pitada, né, do seu veneno sobre aquela árvore, sobre aquele lugar, que não é para você comer. Se comeres, sereis como Deus. Ela está falando aqui que o diabo tinha que chegar e estragar a festa, né? Deus já tinha feito tudo perfeito, né? Mas o plano de Deus estava acima do inimigo. O plano de Deus está acima do diabo. O diabo pensou que tinha estragado a festa. Mas tudo que aconteceu fazia parte do plano de Deus, porque Deus é soberano. Deus, ele é um ser supremo, ele está acima, ele está lá na frente. Vocês acham que Deus não sabia que o diabo já estava arquitetando fazer tudo isso? Destruir o plano perfeito de Deus no Jardim do Éden? Então Deus já projetou um plano bem maior lá na frente, que foi enviar seu Filho amado Jesus e restaurar e trazer de novo o homem, a comunhão, né, entre o homem e Deus. Aqui. A gente sempre quer poder, e quando uma mulher manda, Jezabel domina. Ela está falando, a mulher quando está mandando mais do que o homem, é porque o diabo está controlando a vida dessa mulher, né? Jezabel simboliza um demônio. Então, quando você vê uma mulher mandando no homem mais do que a casa, gritando com o homem, não sendo submissa, não obedecendo os princípios da palavra de Deus, não obedecendo a voz de Deus, a ordem de Deus, é Jezabel que está dominando naquele lugar. No caso, é o diabo que está dominando na vida daquela mulher. E não é isso que Deus quer, e não é isso que Deus tem preparado para a mulher, né?
Jezabel domina, acaba e se manifesta. A mulher diz: o meu marido, ele é um banana. Isso é coisa de Jezabel em casa. Quando uma mulher é sábia, ela eleva, ela esse marido, ela levanta ele, ela encoraja ele, ela dá para ele a posição de autoridade, né? Que ele tem sobre ela. Quem apresenta a autoridade dos filhos é a mulher, mas o seu desejo será para o teu marido. Nós temos destruído isso na vida dos nossos filhos quando brigamos com ele, com nosso cônjuge, na frente dos nossos filhos, né? E não queremos admitir a culpa do nosso erro e falamos para os nossos filhos, a culpa é dele. Então ele está falando que esse papel aí é o papel da mulher tola, né? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela não vai bater de frente com seu marido, mesmo seu marido estando errado, nem muito menos chamar ele de banana. Jamais. A mulher tem que honrar o marido, a mulher tem que respeitar, porque o marido, ele é o sacerdote, ele representa a figura do Senhor Jesus. Dentro de uma casa, ele representa a figura do Senhor. Então, nós devemos respeitar ele, né? Muitas das vezes os nossos maridos têm a opinião diferente da nossa, mas isso não quer dizer que ele está errado, ele tem uma opinião diferente. E se ele tiver errado, a opinião dele da nossa, cabe a nós como auxiliadora, mulheres de Deus, dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Pai Celestial para que coloque tudo em harmonia, para que coloque tudo no seu devido lugar, né? É isso que nós devemos fazer. Aí aqui ela está falando aqui. Nossos filhos, foi seu pai, a filha diz, mamãe, papai deixou você, diz, seu pai não sabe de nada, deixa que eu resolva. A mulher, ela está falando aqui da mulher quando toma a frente, né? Em todas as decisões, quando a mulher toma a frente do marido e quer decidir todas as coisas, ela está errada, ela tem que entrar em concordância, ela tem que andar em união. É isso que eu tenho aplicado na minha vida e é isso que você tem que aplicar na sua vida. Erramos sim, mas errar é humano, permanecer no erro é que é burrice, né? A gente não pode permanecer no erro, mas a gente tem que procurar consertar isso da melhor forma possível. Ela está falando, isso acontece dentro da igreja. Tem mulheres que dizem, não vai pagar essa conta de luz, não. Me dá essa conta aqui, deixa que eu pago, né? Grosseiramente, tudo errado, papéis invertidos, né? A mulher tem que honrar o homem, né? Dentro, fora da igreja, na rua, dentro de casa, em qualquer lugar. Cabe a nós a honrar os nossos maridos. Embora ele não faça o mesmo, ou faça, mas a gente, como mulher de Deus, como serva do Deus Altíssimo, a gente tem que se colocar na posição, né? A gente tem que se colocar na brecha, fazer o nosso papel, né? Ser auxiliadora, ser mansa, ser doce, né? Esses dias eu levei uma repreensão do Senhor, mas foi benéfico, foi para o meu próprio bem. Eu recebo, né? Às vezes quando o Senhor nos corrige, nos confronta, dói, é ruim, é amargo. A gente não quer receber aquele remédio amargo. Mas o remédio, quando ele é amargo e vem da parte de Deus, ele é benéfico, ele vai te curar, ele vai tirar aquele mal da tua vida, né? Nem todo remédio é doce, né? Mas a gente sabe que a eficácia dele é garantida, ele vai trazer um resultado bom para nós, né? Às vezes a gente toma um remédio e aquele remédio é tão amargo, né? Assim é a correção da parte do Senhor. É amargo, mas no final é doce. É benéfico, vai te curar, vai te sarar dessa ferida, vai te sarar desse mal, dessa falta de submissão na tua vida, às autoridades, a Deus e ao teu cônjuge. Mas quando tem uma mulher sábia, ela é submissa. Sub significa debaixo da missão. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É assim mesmo se entregou e assim mesmo se entregou por ela. Nós somos o suporte dessa missão. Você é uma mulher fácil de amar?
Você é gentil, encorajadora. Em linhas gerais, é isso que Deus falou, né? Ajudadora, idônea, que significa aquela que presta socorro. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Deus foi criado, né? Deus foi criando todas as coisas pela palavra, haja, haja, e as coisas se faziam. E a primeira vez que ele falou não é bom foi quando ele concluiu que faltava a gente. A mulher não é bom que o homem fique só. E isso é tão verdade que a gente vê uma mulher consegue ficar viúva por resto da vida, o homem não. Morreu a sua mulher, ele casa logo de novo, né? Ele casa de novo. Então a mulher tem esse suporte, né? Ela está falando aqui. O homem, né? Se ficar sem a esposa, ele casa logo, ele não aguenta, né? A carne dele, o suporte dele é mais fraco, é mais frágil a respeito desse assunto. Já a mulher não, a mulher, eu conheço mulheres, né? Amigas minhas que o esposo dela morreu e ela tá só até hoje em dia, tá feliz, tá realizada, tá plena, porque ela tá no Senhor, ela tem esse suporte, ela tem essa resistência. A mulher consegue ficar viúva, ficar feliz e ficar só. O homem consegue ficar viúvo, mas não consegue ficar só. Então a sua viuvez é passageira, é rápida, ele casa de novo. Por quê? Porque cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe da sua resistência, cada um sabe o quanto suporta, se suporta ou não, né? Ficar só. Então, no caso da mulher, né? No caso de nós, a gente suporta ficar só, que também não é o caso de toda mulher, nem toda mulher consegue ficar só. Mas pelo menos ela está falando aqui, a maioria sim, a maioria das mulheres conseguem, com a perda do seu esposo, ela consegue ficar só, viver só, né? E vive no Senhor e vive plenamente feliz. A mulher cria outros homens, ela é uma educadora, ela é uma influência aos filhos, mas quando essa mulher sai do centro da vontade de Deus, o perigo está em sua casa, através das amizades que seus filhos faz. E ela não vê por estar muito ocupada trabalhando fora. E isso é o que Satanás quer. Ela envolvida com coisas em vez de filhos. E coisas não preenchem o amor e o cuidado que os filhos precisam receber, né? Ela está falando aqui que existe mulher que, para suprir a carência que há na vida do seu filho, para suprir, né, esse amor, ela dá coisas, ela dá presente, ela dá objeto. E coisas não substitui o amor que você tem que dar, de fato, né? O filho, ele quer a presença do pai, ele quer a presença da mãe, ele quer o amor do pai, o amor do mãe, o amor do pai, o amor da mãe. Ele não quer objeto, ele não quer coisas, ele quer o amor. Só é suprida essa carência na vida dos filhos, né? O amor verdadeiro do pai e da mãe. Aí aqui ela vai contar uma história. Eu lembro que uma vez que meu irmão mais velho me tocou a mão na cara, aí eu fui lá com minha... ela tá falando. Deixa eu ler aqui novamente. Eu lembro uma vez que meu irmão mais velho me tocou a mão, aí eu fui lá com minha boca aberta para minha mãe. O Wagner me bateu, minha mãe deu uma dura nele e chamou ele para uma conversa pesada. Nunca bata numa menina ou sua irmã ou qualquer outra mulher. Em uma mulher não se bate, isso é covardia. Você é mais forte do que ela. Mulher existe para ser protegida, cuidada. Ela tem pai e tem mãe. Esse papel só cabe a nós, pais, de corrigi-la. Aí eu foguei, gostei daquela história e aproveitei e meti a mão na
cara do meu irmão. Aí foi a minha vez de ir para o quarto. Nunca bata na cara de um homem. Mulher não bate no homem. Não, filha. Mulheres respeitam homens. Homens protegem mulheres, né? Ela está falando aqui. Aleluia. Quem me ensinou isso, esses valores, não foi a igreja, não foi a escola, não foi a babá, não foi o colégio cristão. Quem me ensinou isso, quem ensina isso para os filhos é pai e mãe. E muitas das vezes estamos fugindo à nossa responsabilidade, nós estamos terceirizando. Terceirizando significa colocar na mão de outra pessoa a responsabilidade que é sua, de corrigir, de ensinar, de exortar. Esse papel cabe à mãe e ao pai. Na sociedade, para a gente ter um cidadão apto, um cidadão bom, um cidadão que tem um bom comportamento, que saiba entrar, que saiba sair em qualquer ambiente, é necessário que primeiro ele passe pelo crivo da mãe e do pai, pelos ensinamentos do pai e da mãe dentro de casa. Para formar o caráter de um filho, é necessário que através do conhecimento da palavra de Deus, a gente aplique na nossa vida e aplique no nosso filho. E o nosso filho aplique na vida dele e aplique na sociedade. Aí se gera uma sociedade, aí se gera pessoas saradas, pessoas curadas, pessoas aptas, pessoas sãs, né? Um ser humano saudável, de fácil convivência. É isso que ela está dizendo. A educação dos filhos passando para outra pessoa, a responsabilidade é nossa, né? Não devemos passar a educação dos nossos filhos para as outras pessoas, né? O papel é nosso de educar os nossos filhos. Ele disse, falhei uma auxiliadora. Auxiliadora, alguns estudiosos dizem que a palavra no original descrita nesse texto para falar de auxiliadora é a mesma palavra usada para falar do Espírito Santo. E se a gente pensar bem, a gente vê tanta semelhança da mulher com o Espírito Santo, né? Que consola, que colo bom para consolar do que colo de mãe. Às vezes o menino rala o joelho e vem chamando e diz: mãe, ralei o joelho. Depois ele vai para o pai e diz: pai, ralei o joelho. O pai fala assim: que é isso, menino? Que é isso, rapaz? Né? Que é isso, rapaz? Chora não, você é homem. Passa cuspe, que sara, né? Então o homem já tem outra visão da coisa, né? O homem é mais, ele tem um posicionamento, ele é mais rude, é mais grosseiro, assim, ele tem outra natureza, a natureza é diferente, né? Não adianta a gente querer ser igual, a natureza da mulher é mais dócil, mais aquebrantada, mais meiga, né? Deus fez a mulher assim, diferente ambos, um do outro, diferente, o homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, mas ambos se completam, né? Aí ele vem para a mãe fala: ô filhinho, vem cá, deixa eu dar um beijinho que sara. Sarou? Aí o menino fala: sarou, mamãe. Né? Isso aí se chama consolo. Quando eu estava doente na adolescência, na infância, tudo que me bastava era a mão da minha mãe na minha testa, para tentar sentir a minha temperatura. Só isso já me consolava, né? Você vê o papel da mãe como é importante, né? O papel da mulher, da esposa, né? Há um papel importante, né? Na vida da mulher. Deus deixou um papel para a mulher desempenhar, deixou uma responsabilidade para ela e só cabe a ela cumprir, né? Tem um estudo da psicologia que fala que hoje a nossa geração é tão carente e busca nos relacionamentos vulgares, extraconjugais, prazer e aceitação, porque lhe faltam seios na infância, faltou uma mãe para
Amamentar. Antes as crianças eram amamentadas até os 2 anos de idade. Hoje as crianças são brutalmente separadas da mãe aos 4 meses de idade, porque é onde acaba a licença maternidade. E os psicólogos já começam a perceber há um dano que fica aí, uma carência que fica aí. Mulher, como sermos então mulheres, mães, esposas, servas de Deus. Provérbios 31:30 fala: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temer a Deus é observar os seus preceitos, é comprimi-los. A gente só consegue cumprir quando deleitamos nele. E isso só é possível quando nós o conhecemos. Existem mulheres que querem casar, mas não quer ser esposa. Existem mulheres que querem ter filhos, mas não quer ser mãe, né? Então aqui ele está falando que a mulher não quer fazer o seu papel na vida conjugal, não quer fazer o seu papel como mãe e quer ser mãe, não quer ser submissa. Então ele está falando que está tudo errado. Esse é o problema da nossa geração. O eu no centro, eu. E a primícia do cristianismo é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. A cruz é quando a gente perde para ganhar e submete à vontade de Deus. A cruz é quando a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Cristo, o Rei de todas as coisas, se submeteu à vontade do Pai, né? Indo para a cruz, né? A Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros no amor do Senhor. O que faz a gente não se submeter é rebelião, orgulho, altivez. Isso tem gerado uma crise nessa geração. E a culpa é da mulher. Mas foi desde que a mulher foi removida do seu lugar, do plano ar de Deus, auxiliadora, idônea, quando nós começamos a ser egoístas e a pensar em nós mesmas, primeiro, que a sociedade está vivendo, né? Primeiro, o que a sociedade está vivendo é isso aí. A sociedade nada mais é do que o espelho da família. A sociedade é o derramar dentro dos lares, e nos lares tem excesso de feminismo e ausência de masculino. Isso gera uma crise de identidade e sexualidade em nossa geração. Quando você senta e vê 99% de homens sexual, ou eles passaram pela questão de abuso sexual, emocional, verbal, ou eles têm uma mãe super poderosa que faz o papel que não é seu, e um pai fraco e omisso, né? Ele está falando aqui que dentro de uma sociedade, dentro de uma família, os papéis estão invertidos. O homem está fazendo o papel da mulher e a mulher está fazendo o papel do homem. É por isso que tem acontecido tantas coisas de errada dentro de um lar, né? A falta de respeito, a falta de companheirismo, a falta de união, rebelião no meio dos filhos, né? Opção de sexo, mudança de sexo. Então, tudo isso é porque os papéis estão invertidos. O homem está fazendo o papel que não é seu e a mulher também está fazendo o papel que não é sua. Então, isso se torna um absurdo. Aí aqui fala: ou um pai violento e cruel, é uma omissão. É forte e isso gera uma crise na sexualidade de ambos os sexos, tanto para os meninos quanto para as meninas. O feminismo luta pelo aborto, pela legalização do divórcio, sexo, droga e rock and roll, movimento hippie. O cinema e a televisão fortalecem isso, e jogando purpurina em tudo isso,
e aprovando esse erro. Ele está falando que a sociedade está aprovando esse erro, né? Está sendo conivente, condizente com esse tipo de coisa, aprovando essas leis, né? E está só fortalecendo para que o erro continue, para que o mal continue, para que o diabo se fortaleça e ganhe força e faça mais coisas e mais coisas erradas. Quando a sociedade, os homens, as leis, vai contra as leis de Deus, onde vai parar tudo isso, né? Vai parar no inferno, vai parar no erro, vai parar no buraco, né? Deus, ele não aprova esse tipo de coisa. Aí aqui fala, chegam de mulheres picaretas, né? Chega de mulheres picaretas, que se levantem nessa geração as Rutes, que se levantem as Abigaís, que se levantem mulheres sábias, Marias, que se levantem mulheres sábias, no falar, no tratar, e para educar a nossa geração, mulheres que estejam prontas para perder, para ganhar. Esse é o caminho do cristianismo. O povo do mundo mostra sorrisos de plásticos e tenta parar a velhice que não podem parar e que não podem aceitar, né? Roupa é para ser usada quantas vezes for necessário. Se não fosse assim, era descartável, era de papel. A vida tem estações, nem sempre é inverno e verão, outono, primavera. Os invernos são fundamentais para as suas raízes crescerem no Senhor. Quando você faz um gato da luz, ele está falando, quando você faz coisa errada, quando você faz um gato na luz, você está dizendo que não quer se submeter à lei dos homens, né? Nem a de Deus. Onde Deus manda, ele está falando, né? Você não quer quando você faz um gato na luz, quando você compra bolsas falsas, réplicas, CDs piratas, né? Você não quer se submeter à lei dos homens. Onde Deus manda respeitos. Esse vale também com os CDs piratas e bolsas falsas, réplicas, quando você sonega imposto ou quando não paga o direito trabalhista da sua empregada doméstica. Isso é falta de submissão, quando você não paga o IPVA, né? O IPVA do seu carro, quando você não paga o IPTU da sua casa, quando você não paga as multas, quando você passou no sinal de trânsito, ultrapassou o sinal de trânsito quando era para você parar. Isso tudo é falta de submissão às autoridades, né? Quando você age de forma certa, quando você age de forma errada, pensando que está agindo de forma certa, você está sendo uma pessoa insubmissa, né? A Deus primeiramente, depois aos homens. Quando o seu pastor te dá um conselho e você passa por cima. Quando o teu pai está te dando um conselho, uma direção e você passa por cima. Quando Deus está falando contigo e você passa por cima. Isso é uma insubmissão, né? É fugir dos padrões, é fugir do que é certo e viver o que é errado. Então Deus está falando aqui, nesse comentário bíblico, que a gente tem que viver o que é certo, né? Procurar o que é certo para a nossa vida, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, para que a gente venha desfrutar dela, para que a gente venha usufruir delas. A gente tem que viver de acordo com os padrões bíblicos, com a vontade de Deus. E quando a gente sai na contramão, e quando a gente sai do caminho certo e toma atalhos e vai por caminhos que aos olhos humanos a labra subiergue é mais fácil, a gente cai no abismo, a gente cai lá na frente, né? A gente perece. É isso que o comentarista quer dizer. E aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 20, né? Gênesis, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20, que fala assim: E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Deus viu que Adão estava só. Deus observou que a labra subiergue, a sua criação, que é o homem, né?
que era o homem, que é o homem, estava só, né? E a Bíblia diz, não é bom que o homem fique só. Então Deus viu que todos os outros animais tinham um parceiro, tinham um companheiro, tinha uma companheira, menos o homem. Deus viu no coração do homem que o homem se sentia só, e Deus não queria que o homem se sentisse só. É por isso que Deus deu ao homem de presente uma companheira, uma esposa, uma auxiliadora, né? Aqui fala, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então Deus anestesiou o homem, né? Vamos falar assim, né? Essa é uma linguagem minha, essa é uma linguagem do homem, uma forma de falar. Deus anestesiou o homem, colocou o homem para dormir, né? Deu um calmante e disse, vá dormir, Adão, que eu vou preparar algo muito bom para você. E da sua costela, quer dizer, não foi de cima nem de baixo. Deus não coloca você acima nem você abaixo, mas ombro a ombro, né? Meio a meio, ambos estão igual, né? Ambos estão empareados. Deus tirou da costela do homem uma mulher, fez uma adjuntora, alguém para lhe auxiliar, alguém para que ele fizesse companhia, para que ele não estivesse só, né? Para que ele ajudasse, para que ele fosse ali naquele momento uma companhia, um companheiro, uma companheira. Aí aqui fala, verso 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então Adão chamou ela de mulher, e Deus colocou o nome, Deus permitiu que ela fosse chamada de Eva, né? Deus colocou o nome nela, o nome foi Eva e nele Adão, né? E aqui fala osso do mesmo osso. Então aqui está mostrando, né? Deus está mostrando que ninguém é maior do que ninguém. O homem não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. O projeto do homem Aliás, o projeto de Deus é mulher e homem. Só que o projeto do homem, hoje em dia, as leis que estão sendo, né, apresentada, é homem com homem, é mulher com mulher. E isso aí é abominável aos olhos do Senhor. Isso aí, na Bíblia, a Bíblia Sagrada condena esse tipo de coisa, né? Deus repudia esse tipo de coisa. Isso aí é um projeto de Satanás, que Satanás tem implementado, colocado nas leis e no coração do homem, porque o diabo ele está sempre querendo confrontar Deus, ele está querendo sempre ferir a santidade de Deus, né? Ferir o coração, entristecer o coração de Deus, mas o projeto de Deus é homem, mulher e família, até porque Deus ele tem a sua família, então ele quer que eu e você tenha a sua família, tenha seu lar. Seu lar é sagrado, seu lar é uma bênção, né? E a Bíblia faz comparação, a mulher é a igreja do Senhor e o homem é Cristo, o noivo. Então ambos se casaram e estão unidos, e ambos têm que se respeitar, procurar viver em paz, procurar viver em união, para que todas as bênçãos do Senhor venham sobre ele, venham sobre ambos, venham sobre ela, sobre os seus filhos. Verso 23 fala, e disse Adão, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada de mulher, porquanto foi tomada do homem, né? Foi tirada do homem. Verso 24 fala, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando o homem e uma mulher se juntam, a partir daquele momento ele deixa seu pai, deixa sua mãe e forma a sua família. A sua família é a sua esposa, né? A sua família são os seus filhos que virão, né? Sua família é aquela pessoa com que ele se juntou, se torna um só, né? Essa é a aliança perfeita, esse é o plano de Deus para um homem e para uma mulher, que eles vivam em paz. Esse é o projeto perfeito, né? Mas Satanás vem querendo, nos nossos dias atuais, deturpar isso, né? Querendo fazer algo diferente daquilo que Deus planejou. Mas o projeto de Deus está no jardim do Éden, é Adão e Eva, é o homem e a mulher. Esse é o projeto perfeito, esse é o plano perfeito do Senhor.
E Deus quer que ambos se completem, que se respeitem, que andem em união. O papel da mulher é auxiliar, é ajudar, né? É cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é orar, é interceder, é ser paciente, que muitas das vezes a gente não quer ser paciente, né? Quando a gente vê tudo errado, principalmente. Mas Deus nos ensina que a gente tenha paciência, porque com a paciência a gente só vai ganhar, né? Verso 25 fala: e ambos estarão nus, o homem e a mulher, e não se envergonham. Então, está falando aqui de intimidade, né? Quando o homem e a mulher se casam, se tornam um só, porque o projeto de Deus, né, tá no casamento, né? O projeto de Deus para que o homem e a mulher se relacionem, tenham uma vida íntima, não está dentro do namoro, a labra subiérica, não está dentro do noivado, não. O noivado e o namoro é uma forma de se conhecer, né? O projeto de vida íntima, vida a dois, está dentro do casamento. Essa aliança é perfeita no casamento. Essa aliança de intimidade, né? Fala da nudez do homem para a mulher, da mulher para o homem, está falando de intimidade. E esse plano só é perfeito dentro do casamento. É isso que Deus quer explanar, é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta tarde. E aqui, trazendo o resumo dessa palavra, fala submissão. Submissão significa sujeição, obedecer, né? Docilidade. Submissão é estar embaixo de uma missão, né? Missão é a incumbência de executar uma ordem pelo um ser superior. E esse ser quem é? Deus, né? Auxiliadora. Auxiliadora significa prestar socorro, idônea, apta, né? E imoralmente correta, né? Tem caráter, né? É uma pessoa competente. Idônea. Idônea significa confiável, é honesto, íntegro, correto, sério, leal, honrado, né? A mulher tem que ser uma auxiliadora idônea. Então, cabe a nós ser tudo isso, né? Ser favorável, ser dócil, né? Ser honesta, ser bondosa, ser mansa, ter um espírito aquebrantado, um espírito submisso. O espírito da mulher deve ser esse, submisso, aquebrantada, dócil, mansa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Adjuntora significa auxílio, ajuda, né? Movimento feminista, o que é que significa? Ela luta pelo aborto, legalização do divórcio, vai contra a palavra de Deus. Nesse movimento feminista, está fora da palavra de Deus, está fora dos padrões bíblicos. É por isso que não é aceitado por Deus nem pela igreja. Ela luta contra o divórcio, sexo, droga, rock and roll, né? Movimento hippie, rebelião. É o mesmo movimento que o diabo começou lá em cima, né? Você vê que esse movimento é semelhante, hein? Se não for igual, é igual ao movimento que o diabo começou lá em cima. Poder, quer estar sempre acima. É o eu posso, eu faço, eu tenho, eu mando, né? Nunca quer ser submissa, nunca quer ser humilde, reconhecer suas falhas, seus erros. Mas não, o diabo ele coloca isso no coração do homem, que o homem ele tem que estar no centro e não Deus. E isso aí está errado. Isso aí nós temos que combater com a palavra de Deus. Observando os passos de Jesus, a gente consegue fazer as coisas certas. O homem, qual é o papel do homem? O homem, ele é sacerdote do lar, ele é o cabeça da mulher. E a mulher é auxiliadora, amiga, ela é sábia, ela é doce, meigas no tratar e ela é paciente, né? 1 Coríntios 11:13 fala: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então existe uma ordem aí, né? Existe uma organização, existe uma hierarquia. Então a gente não pode quebrar os princípios bíblicos, a gente não pode tentar ir contra a vontade de Deus, desfazer aquilo que Deus já deixou, né,
feito, aquilo que Deus já deixou ordenado. Aqui fala, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então é assim que funciona, né? O homem é a cabeça da mulher, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. É nessa ordem, é nesses princípios que funciona. Então, se o meu marido é o cabeça da casa, eu tenho que obedecer a ele, eu tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que se submeter, né? Porque assim eu estarei agradando ao Senhor. Eclesiastes 4:12 fala, e se alguém prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Ele está falando que se o diabo se levantar contra vocês, contra o homem, contra a mulher, ele está falando que o cordão de 3 dobras, que é Deus, o homem e a mulher, esse cordão é perfeito e não tem como quebrar. Se a sua vida está alicerçada em Deus, se seus princípios estão alicerçados na palavra de Deus, e se a sua mulher, se a sua família está ligada em Deus, não tem como esse cordão de 3 dobras jamais será quebrado, jamais, é difícil, né? A mulher virtuosa é aquela que possui virtudes cheias de qualidade, honesta, castro. A palavra virtude significa qualidade do que se conforma com o correto e desejável. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nessa hora eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que ela venha surtir efeito na minha vida. Pai, que ela não venha surtir efeito só na minha vida, mas na vida dos demais que estão ouvindo. Senhor, vai quebrando o arco. Senhor, vai cortando a lança. Senhor, vai fazendo a tempestade se acalmar. Repreenda os feitos, projetos do adversário. Quebra, Jesus querido, todo jugo desigual. Desfaz todo o mal. Corta a lança, faz a tempestade se acalmar. Entra dentro desse casamento, entra dentro desse lar. Traz união, traz paz, traz o fruto do Espírito Santo, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Coloca doçura no coração dessa mulher, tira toda a amargura, tira tudo que tiver azedo, coloca paz, coloca alegria. Senhor, faz uma visita na vida desse casal, faz uma visita nesse lar, faz uma visita nesse planeta, nesse mundo. Faz uma visita, Pai, neste lugar. Vai convertendo, vai libertando e vai salvando e vai trazendo paz. E vai trazendo vida e vida em abundância. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.